Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. Hoje vamos falar sobre redes hidráulicas. Se vocês repararam, até então a gente veio tratando de problemas bem simples, bem pontuais, em que nem a vazão e nem o diâmetro, muito menos o material, mudam. Então a gente tratou de problemas em que essas características se mantêm constantes, o que simplifica de certa forma o cálculo. No entanto, quando a gente vai fazer o dimensionamento de redes hidráulicas, por exemplo, aquelas que a gente usa para sistemas de irrigação, dificilmente, ou melhor dizendo, se você mantém um diâmetro constante, você não vai estar sendo econômico. E é evidentemente que as vazões também não vão permanecer constantes desde o início da rede até o final, porque a ideia da rede é justamente você ir distribuindo. Então não faz sentido a gente pensar que ao longo de toda a rede a gente vai ter a mesma vazão. O material, tudo bem, a gente não vai também ficar alterando o material a cada trecho. Geralmente a gente utiliza o mesmo material desde o início da rede até o final. Mas pelo menos a vazão e o diâmetro vão alterar. Então na aula de hoje a gente vai ver como que a gente lida com essa situação, como é que a gente vai trabalhar com redes hidráulicas. Então a gente vai ver os seguintes tópicos, os tipos de redes. Aqui é uma abordagem mais qualitativa, mais genérica, mais superficial, apenas para a gente saber o que é que existe. Os tipos de vazões que existem nas redes hidráulicas e como que é feito qual o cálculo, qual que é o passo a passo, qual que é o roteiro, a receita de bolo para fazer um cálculo de uma rede ramificada. E por fim a gente vai relembrar uma equação de resistência, apenas para não cair no esquecimento. Bom, existem basicamente dois tipos de redes hidráulicas. O primeiro delas, que a gente não vai dimensionar aqui, apenas mencionar, é a rede malhada. Por que a gente não vai ver nesse curso? Dificilmente você, como agrônomo, vai precisar dimensionar uma rede malhada. Geralmente esse tipo de rede é mais utilizada para o abastecimento urbano, certo? Então o que é que acontece nessa rede? A gente tem um reservatório, uma vazão que sai desse reservatório em direção à rede, e uma vez que entra na rede, a gente já não tem como dizer com 100% de certeza qual que vai ser a direção da vazão. Por quê? Porque na rede malhada, a direção das vazões ela pode variar ao longo do dia, em função da demanda que ocorre na rede. Então, se eu tenho uma vazão maior nesse ponto, talvez a forma que a vazão vai chegar de forma mais eficiente nesse ponto vai ser por um caminho. Se de noite a vazão aumenta, a demanda aumenta nesse vértice aqui, nesse ponto, talvez a melhor forma da vazão percorrer seja nesse caminho no sentido agora anti-horário. Então, isso é muito particular, varia demais. Então, quando a gente vai dimensionar a rede malhada, a gente tem que fazer algumas suposições, certo? Mas não é o nosso caso aqui, apenas é importante a gente saber que ela existe, qual que é a forma dela. O que a gente vai trabalhar nesse curso são as redes ramificadas. O que é que acontece na rede ramificada? Eu sei a priori o sentido do escoamento. Basicamente, além do fato de os nós estarem conectados formando anéis, na rede ramificada eu tenho as direções das vazões previamente conhecidas. Na figura aqui, o que a gente percebe? Eu tenho um reservatório, a água vai ser desse reservatório através de uma rede principal, e em alguns pontos da rede principal, a gente está vendo essas bolinhas vermelhas, a gente vai ter nós. Nesses nós, a gente vai ter uma ramificação da rede. Cada ramificação vai formar uma rede secundária. Então eu tenho uma rede principal que sai do reservatório e redes secundárias que são derivadas dessa rede principal. O ponto de derivação a gente chama de nó. A gente também chama de nó as extremidades da rede. E cada um dos trechos a gente chama de trecho mesmo, certo? O que a gente precisa saber? O que é que muda em termos de vazão nessas redes ramificadas? A diferença é que a distribuição de vazão, diferente daqueles problemas que a gente tinha visto até então, em que eu tinha vazão entrando de um lado e a mesma vazão saindo lá na outra extremidade, nas redes, uma parte da vazão ou toda a vazão que entra, ela é consumida ao longo do trecho.
que é que eu estou querendo dizer com isso? Vejam aqui a figura. Então, eu tenho um trecho de tubulação, uma vazão de montante, que é a vazão que entra no trecho, e percebam que tem um bocado de setinha aqui, ó, ao longo da tubulação, indicando que uma parte da vazão está sendo consumida à medida que essa água é conduzida através desse tubo. E lá no final vai restar apenas um QJ, uma vazão de jusante. Bom, pela figura, o que é que a gente percebe? É que a vazão de jusante vai ser a vazão de montante menos a vazão, essa QX aqui, que é a minha vazão em marcha. Então, anotem aí, um novo tipo de vazão em hidráulica, que é a vazão de distribuição em marcha, QX. Outra forma da gente entender isso, ou expressar isso que eu acabei de falar, é que o que sai de vazão é o que entra menos o que foi consumido. Certo? O que sai é o QJ, a vazão de jusante. O que entra é a vazão em marcha, a vazão de montante. E o que é consumido é a vazão de distribuição em marcha. Eu posso relacionar essa vazão de distribuição em marcha com a vazão unitária. Esse Qzinho aqui, ó. O que é a vazão unitária? Lembram lá de perda de carga unitária, que é o que? A perda de carga por metro linear de tubulação. Muito bem, então da mesma forma que a gente tinha perda de carga unitária, a gente também tem vazão unitária, ou seja, é a vazão de distribuição em marcha dividido pelo comprimento do trecho. Evidentemente que eu posso inverter esse problema, essa expressão, e escrever que a vazão de distribuição em marcha é a vazão unitária vezes o comprimento. E o que é que nos interessa saber desse problema aqui? Olha só, percebam que quando a gente calcula perda de carga, se vocês recordarem aí das equações, sempre a gente vai ter um termo de vazão. Ou seja, perda de carga ela é diretamente proporcional à vazão. Se a minha vazão que entra é diferente da que sai, qual é a vazão que eu vou utilizar na equação de perda de carga? Vou utilizar a vazão de montante? Não posso, porque quando passa aqui da metade eu tenho já um valor muito distante desse valor aqui, de vazão de montante. Então, se eu utilizar a vazão de montante para o cálculo da perda de carga, eu vou estar superestimando a perda de carga. Então eu vou utilizar a vazão de jusante. Também não posso, porque durante boa parte do trecho eu tenho uma vazão maior do que a vazão de jusante. E se eu utilizo esse valor de vazão nesse trecho, na perda de carga, eu vou estar subestimando a minha perda de carga. Então não posso também utilizar a minha vazão de jusante. Vou usar a vazão em marcha? Também não, porque a vazão em marcha é a vazão que sai ao longo do trecho, não a vazão que vai percorrer de início ao fim desse trecho. Então, a vazão que na verdade a gente vai utilizar é a vazão fictícia, esse QF aqui, nessas duas expressões. Qual que vai ser o valor de QF? E por que isso é importante? Bom, no caso real, a gente na verdade tem uma perda de carga que vai variando ao longo do tubo em função da vazão que está saindo. Ou melhor, da vazão que vai ficando, Então, a minha linha de energia ela vai ter esse formato aqui, um formato meio de barriga, assim, curvo. E para resolver o problema, a gente vai adotar uma linha de energia equivalente. Por que a gente pode fazer isso? Tanto num caso como no outro, a perda de carga total no trecho vai ser a mesma, vai ser ΔH. Então, prestem bem atenção nisso. Em redes hidráulicas, o cálculo da perda de carga é feito utilizando a vazão fictícia. E quem é a vazão fictícia? Vazão fictícia pode assumir dois valores diferentes. Vão depender de quê? Do valor da vazão de jusante. Ou seja, se não tem nada de vazão de jusante, se QJ é igual a zero, o que significa que toda a vazão que entrou foi consumida ao longo do meu trecho. Que significa dizer que a vazão de montante é igual a vazão de distribuição em marcha. Então, nesse caso, a minha vazão fictícia vai ser a vazão que entrou, vazão de montante, dividido por raiz de 3. Se essa minha vazão ela existir, for maior do que zero, então a minha vazão fictícia vai ser a média entre o que entrou e o que saiu. Ok? Muito bem. Então, seguindo adiante, a gente tem então um cálculo, um roteiro para poder resolver problemas de redes hidráulicas. Embora que, com os conhecimentos que a gente tem, já desse para resolver de forma intuitiva, analisando trecho a trecho, a gente traz esse roteiro para facilitar a hora de montar
a planilha do Excel. E isso daqui eu sugiro fortemente que vocês façam, né? Não tentem resolver redes hidráulicas na mão, vocês não vão terminar nunca, ou melhor, vão demorar um bocado. Então utilizem a planilha do Excel que ajuda bastante. Então, para calcular a rede ramificada, primeiro vamos identificar os trechos de jusante para montante. Ou seja, os trechos lá perto já da saída para montante. Ok? Então, em seguida, a gente vai determinar o comprimento de cada trecho. Por isso que a gente fez aquele exercício lá atrás, né? Com a aplicação das equações de perda de carga. A gente percebeu que existia o comprimento, né, do trecho. Então, evidentemente que eu preciso saber quanto que vale esse comprimento de cada trecho. Não posso fugir disso. Da mesma forma, eu preciso determinar as vazões nos trechos. E que vazões são essas? Bom, a gente tem que saber a vazão que entra, a vazão que sai, que é de jusante, a vazão em marcha e fictícia de cada trecho. Né? Então, cada uma dessas daqui, né, elas vão, na verdade, percebam que é uma informação, de certa forma, cronológica. Né? A gente tem que saber quanto que entra e que sai, montante e jusante, para poder calcular a vazão em marcha, em função do que o problema dá. E se a minha vazão de jusante for zero ou não, eu consigo calcular, da forma que a gente acabou de ver, a vazão fictícia de cada trecho. Para que eu vou utilizar a vazão fictícia em redes hidráulicas? Para calcular a perda de carga. Eu posso usar vazão de montante ou vazão de jusante para calcular a perda de carga em redes? Não, jamais. Posso usar vazão em marcha? Também não. Qual a vazão que eu uso para calcular a perda de carga? A vazão fictícia. Na sequência, eu vou determinar os diâmetros de cada trecho. Se isso não já for um dado do problema, vocês terão que dimensionar esses diâmetros. Isso é muito simples de ser feito através de uma tabela. Na verdade, é uma das formas de se fazer, né? Utilizando uma tabela que está disponível no livro do Rodrigo Melo Porto, mas com certeza também está disponível em outras literaturas. No exercício, a gente vai mostrar essa tabela e vai colocar isso em prática. Na sequência, conhecendo-se a vazão, comprimento, diâmetro e material, eu posso então calcular a perda de carga unitária e total de cada trecho. Sua aplicação do que a gente já viu. Com a única particularidade de que a vazão vai ser um pouco diferente, vai ser a vazão fictícia. Na sequência, nós vamos determinar as cotas do terreno de montante e de jusante. Então, para cada ponto, né, cada nó em que há rede ou algum ponto muito estratégico, a gente precisa determinar a cota do terreno. Não só a cota do terreno, mas também a gente vai calcular a cota piezométrica. E o que é a cota piezométrica? Atenção, anotem aí. Cota piezométrica é o somatório de carga de pressão mais carga de posição. Ou seja, P sobre gama mais E. Isso é carga piezométrica, ou cota piezométrica, né? Vai ter que ser determinada para cada trecho. Conhecendo a cota piezométrica, eu vou subtrair a carga de posição para poder determinar então a carga de pressão de cada trecho. Bom, com isso a gente basicamente resolve qualquer rede ramificada. No exercício a gente vai ver como é que faz isso, né? Mas só para relembrar aqui, qual que é a equação que a gente utiliza, né? A gente pode utilizar tanto a equação de Darcy quanto a equação de Haase-Williams. A equação de Darcy apresenta a vantagem de não ter restrições para aplicação, enquanto que a equação de Haase-Williams não é recomendado para diâmetros inferiores a 50 milímetros, certo? Então, sugere-se sempre utilizar Darcy quando possível, mas também está disponível aqui a equação de Haase-Williams. J igual a 10,64, Q elevado a 1,85, C elevado a 1,85, 4 como sendo expoente do diâmetro. Só cuidado com as dimensões, isso é muito importante, o pessoal costuma esquecer. Então as dimensões estão aí mostradas no slide, façam exercício, treinem e encontro vocês em breve para a nossa aula de exercícios. Até lá!